Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão em casa, os presentes aqui. Deus abençoe, pode se assentar. Eu gostaria de expressar minha alegria por mais esta live aqui, hoje com uma galera diferente, né? Uma turma aí abençoada. Às vezes os irmãos que estão em casa não estão acostumados com alguns rostinhos diferentes que viram aqui hoje, né? Mas são os irmãos da nossa sub, né? Para quem aí que está nos acompanhando e não seja da nossa igreja, aqui do Primavera, nós temos duas subs aqui, que é a sub do Vila União e a sub do Micail. E hoje a mocidade do Micail, junto com, representado, né, pela Silvana, a líder do Micail, e a líder dos adolescentes do Micail, a Sara, que deu a devocional aqui, está representando lá o Ministério de Juventude do Micail, está conosco aqui nesta noite, nos ajudando. E é muito bom tê-las aqui conosco, né, junto com o Mateus, baterista, que é filho também da Silvana. Então, estamos muito felizes por recebê-los aqui. E eu gostaria de ler com vocês em Ageu, capítulo 1, nesta breve palavra de reflexão. Foi quinta-feira, a Almodiguar fez uma live, eu achei interessante, né? O tema da live da Almodiguar era: existe vida após as lives, né? E a resposta deles foi interessante. Existiu vida antes das lives e vai continuar existindo vida depois das lives. E eu já estava pensando nesta palavra também, refletindo há alguns dias sobre a igreja após a pandemia, né? E me veio esta mensagem de Ageu, da parte de Deus. Eu gostaria de ler com vocês aqui no capítulo 1. Vamos lá. No segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Selatiel, e Josué, sumo sacerdote, filho de Josadaque, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, semeastes muito e recolhestes pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, procurai trazer madeira e edificai o templo, e eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levaste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso, os céus retiraram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo o que a terra produz, também sobre os montes e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, com todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. A leitura foi um pouco extensa, mas é necessário lê-la. Quando eu olho para esse cenário que nós estamos vivendo, eu olho um cenário de a igreja antes da pandemia, a igreja que vive na pandemia, e nós devemos nos preocupar
como será a igreja pós-pandemia. Como nos comportaremos como igreja? Primeiro, o conceito de igreja é que a igreja somos nós. Nós nos reunimos no templo para adorar a Deus. Segundo, o que é o culto? O culto é um estilo de vida. O culto, a palavra culto, na língua portuguesa é usada para definir a reunião onde o povo se reúne para adorar a Deus. Mas o conceito culto quer dizer uma adoração em um estilo de vida. Paulo disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para glorificar ao nome do Senhor. Então o nosso culto começa no momento que acordamos e termina no momento que repousamos. O momento da adoração na igreja, onde a igreja que somos nós, nos reunimos em comunidade para adorar ao Senhor, é o momento onde nós venhamos dar continuidade ao nosso culto. Então esse é o conceito igreja. E a igreja, antes da pandemia, nos últimos dias antes de nós enfrentarmos esse contexto, era uma igreja que estava um tanto acomodada. Era uma igreja que se pegou, irmã Silvana, acomodada nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. Quando você parava para conversar com alguém na igreja, e eu tenho um privilégio de conhecer bastante gente e bastante amigos, e qual que era o papo do WhatsApp, Márcio? Rapaz, que correria. Tá tudo bem? Tá tudo bem, mas está muito corrido. Qual que é a correria, rapaz? Aí eu trabalho, eu acordo cedo, tenho que trabalhar, saio do trabalho, vou para a faculdade, rapaz, uma coisa tremenda, semana de prova, tenho que entregar trabalho, estou com o TCC para fazer. Então estava todo mundo envolto numa correria muito grande, todo mundo sobrecarregado. E a obra de Deus, noto que muito pouco desses meus amigos, inclusive pregadores, falavam ou tinham espaço na sua agenda, no seu dia, para reservá-lo a Deus. A correria deixou com que os crentes se afastassem de Deus, fez com que a leitura bíblica se tornasse escassa no nosso meio, fez com que os louvores de adoração a Deus fossem substituídos por músicas de autoajuda que trabalham na nossa mente para fazer a gente se sentir melhor, se sentir bem. E dentro dessa vibe de músicas de autoajuda, muito cantor gospel entrou nessa. Nós vivemos uma década de hinos que era: você vai estar na plateia, né? Não, você vai estar no palco, e quem te humilhou vai estar na plateia, porque você está correndo para isso. Já ouvi pregações que o pregador dizia: quando você conquistar a sua bênção, você tem que mostrar mesmo para todo mundo, afinal de contas você suou, você batalhou, você foi para cima. E essa era a situação de muitos crentes dentro desse contexto igreja, aonde o altruísmo foi substituído pelo egoísmo, aonde o fruto do Espírito, como o pastor ensinou aqui na doutrina de terça-feira, foi substituído pelas obras da carne, aonde o amor foi substituído pela inveja e pelo ódio, aonde o desejo ardente de buscar a Deus foi substituído pelas paixões e concupiscências da carne, aonde o amor pelo meu próximo foi substituído pelaquilo que importa a mim. E vá para lá, você com a sua vontade. Se eu precisar de usar você como palanque para me subir, eu vou subir em cima de você, acabou. Então esse era o contexto que, infelizmente, quando eu digo igreja no geral. Não estou falando igreja primavera, estou falando igreja evangélica brasileira no país todo. Se você ligasse a televisão, meu Deus do céu, vamos atrair o povo está correndo atrás do quê? O povo está correndo atrás de carro, atrás de casa, atrás de dinheiro, então vamos dar para eles o que eles querem. Vem para cá para a igreja que a chave do teu carro está aqui no púlpito, você deixa R$300 como parcela, e Deus vai dar a chave para você.
Então as igrejas estavam enchendo porque as pessoas não queriam Deus, as pessoas queriam o que agradava a sua carne, a concupiscência da sua carne. Nós chegamos a um ponto de ver a igreja se render aos costumes mundanos, aos desejos mundanos, para fazer um merchan de que aqui está de boa, aqui não fica tranquilo, nem tudo que é pecado, meu amigo, vem para cá. Eu preciso encher a igreja. E quando você vê hoje no Brasil, as igrejas que são mais cheias, são igrejas mais light. São igrejas que têm uma teologia mais tranquila. São igrejas que você pode fazer o que você quer, fica de boa, está tudo bem. Não é verdade? Nós nos rendemos aos pastores coaches. Os pastores coaches são aqueles que dentro do teu sermão vai dizer que você é tão importante, que você é tão amado, que Deus não leva em conta o teu pecado, nem a tua ignorância, mas nós sabemos que Deus leva. Por mais que Deus seja um Deus amoroso, um Deus que morreu na cruz, como a Sara deixou aqui bem claro, e eu achei muito importante a palavra da Sara, porque ela mostrou o que Jesus fez, mas também deixou para nós a nossa responsabilidade, de ser grato a Deus pelo que Ele fez, mas também de anunciar o que Ele fez por mim, de viver uma vida digna daquilo que Ele fez por mim. Então esse era o contexto, Val. Valéria está aqui também, é líder dos adolescentes, a Isabela representando os adolescentes. Meu Deus do céu, está forte demais isso aqui hoje. Tainá, o Gabriel, nossos amigos, Márcio, Marinho. Hoje aqui só tem gente bonita, abençoada. Meu Deus, estamos matando um pouco a saudade, hein? Mas veja que, então a gente meio que tapou os olhos para muita coisa que Deus não tapa os olhos. E por que esse texto de Ageu? Porque Israel foi levada para o exílio por conta de não obedecer às diretrizes do Senhor. Qual foi a crise da nação de Israel, do povo escolhido por Deus? Foi a crise de viver, e não vamos pôr isolado, mas vamos pôr que eles viveram presos em uma nação que não era deles. Eles tinham um templo abençoado tremendo. O Edir Macedo tentou fazer a réplica ali no Brás, e quando a gente passa ali, a gente vê aquela igreja linda, maravilhosa, é um negócio tremendo, e eu fico imaginando que a da Bíblia era mais bonita do que aquela. Da Bíblia tinha querubins na porta, de ouro, uma coisa tremenda. Era um templo maravilhoso, um templo antes de Salomão, ao qual Davi deixou Israel sendo a nação mais poderosa da terra. Por quê? Porque Davi tinha como princípio Deus acima de todas as coisas. E ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas o seu filho, Salomão, não seguiu os seus caminhos. Dividiu o reino em 12 províncias, lá do norte e lá do sul. O povo se rendeu à idolatria. Deixou de seguir os princípios do Senhor. O que Deus permitiu? O templo ser destruído com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, com todo o seu glamour, e o povo foi para onde? Cativo. Sofrer nas mãos dos babilônicos, depois dos persas. Por quê? Porque eles se esqueceram do Senhor. Toda a ocasião da Bíblia, desde o início até o final dela, nós vamos ver que para Deus tratar com o povo, Ele permite o seu povo enfrentar um momento de luto, um momento de dor, um momento de agonia, para o povo entender e se voltar para Deus. Agora, fico eu pensando, nós já estamos, vai fazer 2 meses já que nós não temos culto aqui no Primavera. E vamos para 3, porque a previsão é só para julho a volta. Previsão, será que não tem mais? E será que dentro desse tempo de quarentena, o Jó disse uma coisa aqui no domingo, o presbítero Josué, o co-pastor aqui, que aquilo me fiquei pensando. Porque será que estamos nos aproximando de Deus na pandemia?
E a Silvana disse aqui uma coisa para mim que eu achei interessante antes do culto. Como iremos voltar depois da pandemia? Como será que a igreja vai se comportar depois da pandemia? Porque o antes da pandemia era caótico. O durante a pandemia é doloroso. E depois? Então, dentro do livro de Ageu, nós vamos ver que o povo viveu uma crise de 70 anos, vivendo em terras estrangeiras. Na volta para casa, foi uma festa. Eles começaram a construir o templo, Só que, na construção do templo, também se importaram com as suas casas, com os seus negócios. O que aconteceu com a obra do templo? Embargaram a obra. 10 anos de obra parada, ao ponto de Deus se cansar. Levantaram o profeta Ageu, e o profeta Ageu vem com esta palavra dura. Por acaso é tempo de vocês estarem preocupados com as suas casas bem bonitas, com as suas casas luxuosas, e o templo de Deus estar em ruínas? Se você entrasse no templo naquela época, tinha teia de aranha, era cheio de pó, né? Era uma parede caída, derrubada, era o altar que não estava construído, a igreja estava em ruínas. Começaram a obra, mas pararam, se esqueceram. E Deus levanta Zorobabel para quê? O profeta Ageu, primeiro a palavra foi destinada para o sumo sacerdote, depois para o governador. O governador é da descendência de Davi, então a promessa real era para o governador, era para ele ser o rei. Então Deus falou: vou tratar com os cabeças, com o responsável pela adoração e com o responsável por mandar recursos para o templo. Desperta é a palavra de Ageu. Deus estava dizendo: as casas de vocês estão bonitas, mas eu vou dizer numa linguagem aqui para nós entender, quando ele diz: vocês recebem, mas é como um saco furado. Vocês comem, mas não têm fome. Mas não sacia a fome de vocês. Vocês têm aparência de que estão bem, mas estão maus. E era como o seguinte: eu tenho 10 mil reais por mês, mas eu não posso comer uma porção de arroz, porque eu tenho uma gastrite fortíssima. Eu tenho muito dinheiro, mas o dinheiro que eu tenho não consegue suprir o meu desejo de posse. Sou uma pessoa respeitada, bem-sucedida, mas o que eu tenho não me faz feliz. Obrigado. Então, isso é só para nós entender a situação do povo, porque eles se esqueceram de Deus. Estavam preocupados com os seus bens, com as suas viagens, com os seus dinheiros, né? Que coisa. Com o seu dinheiro, com o seu carro, com o seu luxo. Mas e a casa de Deus estava em ruínas. E hoje, Márcio, o cenário é o mesmo, só que a casa de Deus, que somos nós, estava em ruínas. Nós nos preocupamos muito com o nosso luxo, com a nossa vida, com a nossa história, com os nossos filhos. É pecado? Não, desde que isso não esteja na frente de Deus. E nós nos tornamos o que Jesus muitas das vezes disse: sepulcros caiados. Aí Deus permitiu pandemia nos assolar, nos deixar isolados, nos deixar trancados. Alguns perderam o emprego. O pastor disse aqui na escola dominical algo que foi fantástico. Quem estava se apegado com o dinheiro, com os bens, entrou em colapso e em crise. Porque o camarada falava: eu nunca vou ser mandado embora, eu trabalho numa multinacional. E qual foi as que quebraram? As multinacionais. Tudo quebrou, tudo entrou em colapso. Transporte público já era cheio, está lotado, piorou. Quem pega ônibus aqui sabe. As escolas fechadas, professores em casa, tendo que se adaptar ao online. E a igreja mudou o estilo de culto. E aí eu te pergunto: como será a igreja após a pandemia?
E eu, para finalizar esta minha fala, gostaria de ler o capítulo 2, e encerro aqui. No 2º ano do reinado de Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: dentre vós, os sobreviventes, que viu este templo na sua primeira glória, e agora o veem, não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações serão trazidas e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. Quando o povo se voltou, porque o final do capítulo 2 vai dizer que deu um ânimo no sumo sacerdote e no governador, e eles foram buscar madeira, subir os montes, Márcio. Imagina aquela fila de trabalhadores descendo com um monte de tora, de árvore cortada nas costas. Vamos reconstruir isso daqui, e reconstruir um templo simplesinho. Reconstruir o templo, deixaram bonitinho, aquela coisa mais linda, de madeira, sabe, mas tudo bem organizado, invernizado, parecendo o trabalho que nós fizemos aqui na igreja, né? Piso invernizado, banquinho invernizado, tudo lindo. Quem olhava dizia: rapaz. Aí Deus usa o profeta, ele diz: agora olhe para este templo. Todo mundo olhando. Quem aqui sobreviveu aos tempos de Davi e Salomão? Alguns idosos levantou a mão, e ele perguntou: porventura este templo tem o mesmo glamour daquele? Tem o mesmo ouro daquele? Tem o mesmo tamanho daquele? Tem as mesmas pessoas luxuosas, ricas daquele? Não, mas o que ele completa dizendo é: porque vocês despertaram para finalizar esta obra, os céus daqui a pouco vai se abrir, a terra vai estremecer, e a glória deste último templo que vocês acabaram de reformar será maior do que o primeiro, e quem mandou dizer isso foi o Senhor dos exércitos. Por quê? Qual a coerência do templo de Salomão ser menos glorioso do que esse? Era porque Jesus, quando viesse à terra, iria pisar dentro daquele templozinho reformado por Zorobabel, reformado por Josué, o sumo sacerdote. Era que no primeiro quem pisou foi Salomão, era que no primeiro quem pisava era um levita, era um sumo sacerdote, mas agora neste segundo, quem vai pisar lá é a própria pessoa do nosso Deus, através de Jesus. Quando a gente se desperta, Val, e esta é a conclusão desta mensagem, se a gente nesse tempo de pandemia saber e entender a voz de Deus e compreender de que é tempo de voltar à leitura bíblica, de que é tempo de voltar à oração, de que é tempo a amar, de que é tempo de não invejar, de que é tempo de trazer o fruto do Espírito para dentro de nós, nós vamos enxergar a glória do Senhor após a pandemia. A igreja após a pandemia precisa se levantar como igreja gloriosa, como igreja militante do Senhor Jesus, como a igreja que evangeliza, como a igreja que aqui vai haver milagres, como a igreja que aqui vai haver avivamento. E quando eu falo de avivamento, Márcio, a gente acha que o avivamento tem só a ver com poder, mas não é. Eu amo poder, eu amo unção, eu amo dar glória. Mas esse poder do avivamento é eu sair daqui e levar esse poder aonde eu estiver.
Deus quer que a gente se levante como igreja militante, avivada, para que quando a gente saia de um culto aqui, cheio do Espírito Santo, alegre, chorando, aonde a gente chegar, essa alegria possa chegar junto com a gente. Aonde a gente chegar, vidas possam ver o brilho do Espírito Santo em nós e serem alcançadas por Jesus através da nossa vida. A igreja pós-pandemia precisa ser uma igreja que se levanta aos princípios bíblicos, que se levanta à oração. A igreja pós-pandemia tem que ser uma igreja Val, aonde a Valéria vai vir cantar aqui. Meu Deus, é forte demais. E nós não vamos estar torcendo ali para ela errar a nota, Márcio. Nós não vamos estar torcendo para ela desafinar. Aonde o irmão vai vir subir aqui para pregar, Sara? A Sara subiu aqui para pregar. A igreja pós-pandemia tem que ser aquela igreja que vai estar orando pela Sara, para Deus usar ela e falar conosco. A igreja pós-pandemia vai ser a igreja que não vai se importar com a cor do uniforme, mas vai se importar com a glória que vai estar no nosso meio. A igreja pós-pandemia tem que ser uma igreja que não vai se importar com o menino que se converteu agora e fala em gíria, mas ele vai mudar aqui, porque aqui vai ter a presença de Deus, e ele vai ser transformado pela unção de Jesus neste lugar. A igreja pós-pandemia tem que ser uma igreja que não vamos ficar invejando um ao outro, não vamos ficar odiando um ao outro. Não, a igreja pós-pandemia vai ser uma igreja que vai dizer: dá a mão que eu te levanto, rapaz. Aí você vai cair, outro vai dar a mão para você levantar. A igreja pós-pandemia tem que ser uma igreja transformada, mas não transformada porque eu quero, porque o pastor quer, mas uma igreja transformada porque Jesus quer nos reavivar. Jesus quer nos levantar, e Ele quer que a gente volte de uma maneira especial, porque o povo aqui se converteu de verdade. Quando a palavra de Deus veio, Márcio, eu fiquei imaginando, se eu tivesse lá com o luxo, aí o profeta viesse assim e falasse para mim: Rodrigo, sabe por que você tem essa gastrite nervosa aí? Você tem de tudo, você vê teu filho comer, mas você não pode comer um arrozinho. E eu: por que, Ageu? Porque você se esqueceu de Deus. Eu fiquei pensando nisso em casa. Fiquei pensando, eu sou um milionário, e o Ageu chegando em mim como profeta, e falando assim: Rodrigo, sabe por que você não é feliz? Com tanto de dinheiro que você tem. E eu perguntaria: por que, Ageu? Porque o que você tem, Deus não está nele. Porque você acha que é alguma coisa, mas você não é. Sabe por que o que você recebe parece que você recebe num sactel furado? Seu dinheiro não rende. Esses dias eu estava pensando, eu tenho um tio que há 10 anos ele ganha R$700. R$700. É um crente fiel. Fiel, ainda dá o dízimo ainda, meu. É incrível. E ele tem um sítio, tem uma casa no Vila União, tem uma perua, tem um carro. Eu falo: meu Deus do céu, o que é isso? É porque o que ele recebe não cai num saco furado. O que ele recebe, Deus abençoa, porque é fiel. Era isso que Deus estava ensinando para aquele povo: volte-se a mim, que eu estarei dentro da sua vida, dentro da tua família, e você vai ser abençoado. Para terminar aqui, eu me lembro, eu sempre gosto de dizer esse testemunho, de uma vez que a gente foi fazer uma visita para uma irmã velhinha, e alguém disse para nós assim: leva bastante cesta básica, porque a situação lá está terrível. E os irmãos ajuntou a cesta, aquele negócio, o pastor preparou aquela palavra de ânimo, né? Tem mais vida para a senhora, né? Deus está contigo, Deus vai entrar nesta casa. Quando a gente chegou, meus irmãos, lá, a gente foi renovado pela vida dela. Quando ela viu o rosto do pastor, ela começou a falar em língua, rodar, colocou um louvor, falou para a menina que tinha lá: tem 2 gomos de linguiça aí, reparte um pouquinho, vamos dar para os irmãos aqui. Eu falei: meu Deus do céu, quem precisava de visita, era ela ou era nós? A notícia chegou que ela estava triste, que ela estava, mas na realidade ela estava bem, ela estava vivendo o melhor de Deus, porque quem vive o melhor de Deus nesta terra é quem é contemplado pela presença dEle, porque quem sente a glória de Deus é completo, não precisa de mais nada nesta vida, aleluias. E eu uso aqui a fala do pastor Abner, presidente da Assembleia de Deus no Rio.
Esse mundo está tão maluco que o camarada, para se sentir cheio, ele precisa passar a noite inteira igual um louco numa balada. Experimenta uma bala de ecstasy, nem sei se é assim que fala. Experimenta o uso de psicotrópicos, fica rodando igual um maluco a noite inteira. E quando aquele efeito da droga passa, ele sente o gosto amargo do inferno na sua alma. Agora o humilde, que é cheio do Espírito Santo, aonde ele chega ele é respeitado. Se ele vai naquela casinha mais simples que tem, ele é recebido muito bem. Se ele vai num palácio luxuoso, ele é recebido muito bem. Mas não é porque ele tem status, não é porque ele tem dinheiro, muito pelo contrário. É porque o que ele tem é a presença bendita do Espírito Santo. E ele é muito bem recebido aonde ele vai. Que possamos, como igreja, levantar melhor após a pandemia, levantar avivados, renovados, militantes, anunciando o evangelho do reino, porque como eu disse aqui, eu vou ter que terminar talvez com uma fala que não seja muito agradável. O Covid-19 foi só a porta para muita prova que nós ainda iremos enfrentar. Mas tenha certeza que a igreja de Jesus vai permanecer firme e de prova após prova nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Então, qual é a igreja após a pandemia? É a igreja que vai vir com Jesus no centro da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Retorno para a Silvana. Amém, que palavra, né? Era para mim estar aqui mesmo nessa noite, porque eu precisava ouvir, né? Que eu estava realmente, estou preocupada como vai ser após tudo isso, né? Tem muitos, infelizmente, tem muitos que estão na casa do Senhor que vivem na sua zona de conforto, né? Aqueles que vêm todo domingo, sentam no mesmo lugar, chega na mesma hora, é bem metódico, né? Fazer as suas coisas e fica naquela zona de conforto dele. No dia que ele chega, aquele banco dele estiver ocupado, o culto para ele já não é o mesmo. O culto para ele já, né? Pode estar a unção que tiver, ele já não vai sentir Deus da mesma forma. Infelizmente tem crente desse jeito, tem pessoas que agem dessa forma, né? E algo acontece diferente, passou 5 minutinhos culto e já olha para o relógio e fala, mas que falta de respeito, né? Então existe esses crentes, né? E a gente respeita a forma deles de pensar, mas eu espero que depois dessa pandemia muitos voltem transformados, não se importando com aqueles 5 minutos, com o protocolo que acontece todas as vezes, tem que ser daquele jeito, não se importando que alguém sentou no seu lugar porque ele chegou 5 minutos atrasado e alguém tomou o seu lugar, às vezes é até um visitante de fora, que não se preocupe com essas mínimas coisas, e sim que se preocupe verdadeiramente em adorar a Deus, porque às vezes na sua casa, nos seus afazeres, você não tem nem tempo de orar direito. E às vezes você chega, ou quando você vai orar, você já vai orar, e o sono é tão grande que você começa a pedir para Jesus abençoar Jesus. E aí você dorme, né? Você cochila ali, você deixa para a última hora. Pelo menos na igreja, às vezes tem aqueles cultos de oração, que às vezes a gente torce a cara, semana inteira de oração, mas de repente Deus te renova, Deus faz e trabalha. Eu tenho sentido falta, então eu tenho medo. Como vai ser? Mas isso eu tenho certeza, que nesta noite Deus falou conosco, que depois de tudo isso, Ele vai trazer um avivamento para o seu povo. E aqueles que estão na brecha, aqueles que estão realmente ligados com o Senhor, os adoradores, os verdadeiros adoradores, vão adorar o Senhor e vão voltar com tudo. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, né? Eu vou passar para o grupo de louvor, está louvando o Senhor com mais um hino, para nós estarmos encerrando, amém? Espero que Deus tenha falado com você nesta noite, espero que você tenha tido uma resposta do Senhor para a sua vida, e breve tudo isso vai passar, né? Eu sei que vai ser, o Rodrigo falou aqui,
que é só o início, mas nós estamos ligados na videira, né? Então, nós vamos passar através dessa prova aí com louvor, porque o Senhor está conosco, amém? No Monte Calvário, o Mestre está no alto de uma cruz, condenado pelos meus pecados, entregou tudo por mim. E a multidão dizia: se ele é mesmo o Messias, por que não se salvou? Mas eles não sabiam quem estava ali. Era o nosso Salvador. Com o último suspiro, ele entrega sua vida ao Pai. Aleluia! Nem a morte foi capaz de o parar.
seu pai, esperando pelo dia em que voltará para com sua noiva encontrar. Santo lugar, Mestre está. Seu Pai esperando pelo dia que voltará para com sua noiva encontrar. No santo lugar, o Mestre está. Ao lado de seu Pai esperando pelo dia em que voltará para com sua noiva encontrar. Sobre o monte ele venceu, sobre a morte ele triunfou, ao inferno ele desceu, e a chave da morte ele tomou. Do que é capaz, a ele todo o louvor. Sobre o leão se vem, Cordeiro, só pra me salvar. Aleluia, que coisa linda, né? Que hino maravilhoso. Eu quero agradecer a cada um que esteve conosco até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um que participou aqui hoje. Que, né, juntamente com o Rodrigo aqui. Quero agradecer também por ter nos convidado para participar, né? Que saudade que eu estava, viu, disso. Então, eu quero agradecer de coração, tá? A cada um. Que Deus abençoe mesmo aos músicos. E eu vou passar aqui ao Maurício, essa benção. Que menino maravilhoso é esse. E muito obrigada. Eu vou passar para o Rodrigo para estar fazendo a oração final, tá bom? E Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Graças a Deus, irmãos. Que live abençoada, não é verdade? Como eu senti a presença de Deus aqui. E louvores abençoados, Deus falando conosco. Quero agradecer em nome do nosso pastor aqui também, Silvana, líder dos jovens do Micael, a Sara, líder dos jovens adolescentes do Micael, o Mateus, que é batera lá, acompanhou elas, que Deus abençoe. Os meninos que estão sempre aqui conosco, não é verdade? Hoje estava aqui representando os jovens a Tainá, Jovens Maranata, representando os adolescentes, a Valéria, liderança, e a Isabela. Meu Deus, que bênção, hein? Deus é bom demais, né? O Maurício está sempre aqui conosco, e você que sempre nos acompanha aí de casa, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, temos a nossa EBD, que está uma bênção. Não perca amanhã. Aqui vamos estar com o superintendente da escola dominical, com o nosso pastor, os professores abençoados, que estão se dedicando bastante para poder passar um bom conteúdo bíblico para você que acompanha as lives. Então não perca. E à noite, o nosso culto de celebração ao nosso Deus, com a participação
das nossas irmãs aqui, tá bom? Então amanhã as irmãs vão estar aqui, vocês sabem, né? Ter irmã tem fogo, e onde tem fogo tem movimento, e onde tem movimento tem unção de Deus na casa. Eita Deus, estou falando igual o pastor, hein? Jesus. Faltou só o ô glória. Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé aqui presentes para fazermos esta oração final. E logo em seguida, hoje não tem bênção apostólica, o pastor não está aqui, mas nós temos a bênção de Deus na nossa vida. Jesus, obrigado pela tua presença no nosso meio. Nós louvamos a ti porque o Espírito Santo tem nos ensinado, Jesus, como devemos estar em tua presença, como devemos te adorar, como devemos viver, Jesus, como cidadãos do céu. Peço que a tua palavra, Jesus, os louvores aqui toados possam ter alcançados a todos aqueles que acompanharam a live, a todos os presentes, que a tua palavra possa achar espaço através do Espírito Santo na terra boa que é o nosso coração, fazendo-nos produzir frutos dignos de arrependimento. Muito obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por esta noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, quem aqui esteve, e fique com aqueles que acompanharam esta live em seus lares, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e lhe dê a paz. Amém.